Pessoal, nesse quarto e último bloco, nós veremos, entre outras coisas, começarei falando sobre a pessoa jurídica como consumidora. Vou tomar um gole de água aqui, gente. Felipe, no Brasil, a pessoa jurídica pode ser consumidora? Sim, gente, no Brasil a pessoa jurídica pode ser consumidora. Existem países, como a Alemanha, por exemplo, em que não, que consumidor só a pessoa física, tá? Inclusive, na Alemanha, eles colocaram o direito do consumidor dentro do próprio Código Civil, né? Nós, como vocês sabem, nós optamos por caminho diferente. Então tá, Felipe, no Brasil a pessoa jurídica pode ser consumidora, mas nas hipóteses nas quais ela é consumidora, é tudo igual à pessoa física? Não, não é, gente. Existem aqui e ali diferenças. Eu posso apontar duas. Uma legal, uma que vem da lei, e uma jurisprudencial. Vou começar pela jurisprudencial, que é a seguinte. No caso da pessoa física, nós, pessoas naturais, a vulnerabilidade ela é presumida. Repito, no caso das pessoas físicas ou naturais, a vulnerabilidade ela é presumida. Ao passo que no caso das pessoas jurídicas, para que o CDC seja aplicável, melhor dizendo, essa vulnerabilidade precisa ser provada. Tem que ser provada no caso concreto. Felipe, pode dar um exemplo? Posso, gente. Digamos que eu, você, pessoas físicas, vamos pegar um empréstimo no Banco do Brasil, tá? Nós pegamos esse empréstimo e há essa relação jurídica, essa relação entre você e o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, vai se aplicar sim o CDC. Vai se aplicar sim o CDC, sem dúvida nenhuma. Aí eu pergunto, até a coisa que eu já li aqui do capital de giro, lembra? E a relação, e se você for pegar esse empréstimo no banco, como gerente da pessoa jurídica que você é administrador, por exemplo? Percebe a diferença? Pergunto, essa relação entre o banco e a pessoa jurídica, a essa relação jurídica, o CDC é aplicável? Aí, gente, a resposta é depende, tá? Depende. Será a pessoa jurídica que terá o ônus probatório, o ônus de provar, por exemplo, a vulnerabilidade dela em relação ao banco ou alguma situação específica que faça atrair a incidência do CDC, tá? Não gozará da presunção que a pessoa física tem. A pessoa jurídica deverá provar essa vulnerabilidade em concreto. Ô Felipe, isso não é contraditório porque você costuma dizer, os autores em geral costumam dizer, que todo consumidor é vulnerável. Que todo consumidor é vulnerável, que a vulnerabilidade ela é absoluta. Não, ela é absoluta sim. Todo consumidor é vulnerável. Acontece apenas que, se nessa relação, por exemplo, entre o banco e a pessoa jurídica, se não houver prova dessa vulnerabilidade, o que é que significa? Significa que nós não estaremos diante de uma relação de consumo. Estaremos diante de uma relação entre uma relação interempresarial entre duas empresas, entre duas pessoas jurídicas, tá? Essa é a questão. Por isso, gente, é que isso não é matemático não, tá? Isso exige um mergulho na jurisprudência. Nem sempre eles são claros, nem sempre eles têm plena consciência até das contradições que eventualmente incorrem, entendeu? Eu me arrisco a dizer que essa questão do destinatário final, a questão da configuração prática da teoria finalista aprofundada mitigada, talvez seja mais de 30 anos depois da chegada do CDC, talvez seja a questão ainda mais polêmica sabe,
de configurar. Eu acho que talvez seja essa. Tá. Eu falei que daria uma diferença, né, do consumidor pessoa física para o consumidor pessoa jurídica, uma diferença jurisprudencial, essa, e doutrinária também, essa que eu citei, tá? E uma que vem da lei. A que eu vou citar, gente, não é tão conhecida, não vejo muitos autores citando. É a do artigo 51, inciso 1º do CDC. Ele diz o seguinte, na parte final, que quando se tratar de pessoa jurídica, a indenização poderá ser contratualmente limitada, abre aspas, em situações justificáveis. Tá? Essa abertura não existe quando se trata diante de consumidor pessoa física, não. Só existe quando se trata de consumidor pessoa jurídica, porque o legislador presume que a vulnerabilidade será menor. Então, a consumidora pessoa jurídica, no caso dela, a indenização pode ser contratualmente limitada em situações justificáveis, isto é, ela pode contratar com outra pessoa jurídica, por exemplo, com outra pessoa, para reduzir o valor da indenização que ela eventualmente possa vir a receber. Isso é válido, embora seja uma situação a ser verificada caso a caso. Por quê? Porque o CDC, no artigo 51, inciso 1º, fala em situações justificáveis, quer dizer, uma indenização poderia ser, nesse caso, contratualmente limitada, tá? Lembrando que as cláusulas abusivas no sistema do CDC, elas são nulas, tá? Não são anuláveis. O direito do consumidor não tem a figura da anulabilidade, que é a invalidade menos grave que o Código Civil tem, tá? Nós não temos. Bom, gente, e para finalizar a aula de hoje e algumas exceções aqui, eu falarei sobre a figura do consumidor por equiparação. É muito importante. O que é isso, Felipe? Olha só, gente. Além do consumidor stricto sensu, ou standard, que eu li lá para vocês no caput do artigo 2º, o CDC também previu a figura do consumidor por equiparação em 3 artigos. Em 3 artigos, tá? No artigo 17, artigo 17, artigo 29, artigo 17, artigo 29 e no parágrafo único do artigo 2º, tá? Vamos vê-los aqui. Jorge, passa lá, por favor. Ih, rapaz, volta lá na... Volta aqui, no CDC, por gentileza. F11. Não. Pessoal, só enquanto isso, eu repito que o CDC previu a figura do consumidor por equiparação. Joia, obrigado, amigo. Eu sou, gente, vocês perceberam uma coisa, né? A primeira, gente, é esse aqui, ó. Nesse parágrafo único do artigo 2º, tá? Equipara-se consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. O segundo, gente, é no artigo 29. Para fins deste capítulo do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas, determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. E, por fim, o mais importante, o mais citado, é o artigo 17 do CDC. Olha como esse é claro. Para efeitos desta seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Felipe, o que é o consumidor por equiparação? O que é o também chamado de bystander? Gente, são consumidores sem contrato de consumo. Vou dar alguns exemplos bem bobos e depois eu vou adiante.
digamos, um exemplo bem ridículo até. Digamos, volta aqui, Jorge, por favor. Digamos que você tem um namorado, uma namorada, esse namorado ou namorado compra uma pasta de dente, um creme dental, e leva para casa. Você usa. E ocorre uma infecção na sua gengiva, enfim, cai em seus dentes, um dano mais grave. Percebe? Pergunto, foi você que comprou a pasta de dente? O creme dental? Foi você não. Foi seu namorado, sua namorada. Você não firmou contrato de consumo algum, nem com a farmácia, nem com o fabricante. Percebe? Apesar disso, você foi vítima do evento danoso, como diz o artigo 17. Por isso, você é consumidor por equiparação. Você é bystander. Você é vítima do evento. Um exemplo que eu sempre dei no meu livrinho de consumidor e depois o STJ veio a julgar. Digamos que uma velhinha que nunca andou de avião na vida, como aconteceu em São Paulo, um avião da TAM caiu em cima da casa dela. Percebe, gente? Ela é bystander. Ela é consumidora por equiparação, mesmo não tendo firmado o contrato de consumo com a TAM. Aliás, ela sequer usou o produto, o serviço, ela sequer entrou no avião. Ela é consumidora por equiparação. Gente, quando eu digo que ela é consumidora por equiparação, eu digo que ela pode usar todo o rol generoso do CDC a seu favor. Inversão do ônus da prova, responsabilidade objetiva, proibição de anunciação da lide, prazo prescricional de 5 anos, sabe? Vedação de cláusula de não indenizar, por aí vai. Percebe? Tudo isso vale também para o chamado consumidor por equiparação. Felipe, o STJ julgou vários casos. Aquele caso terrível, aquela explosão do shopping de Osasco. Há muitos anos atrás, um shopping de Osasco explodiu e além de quem estava dentro do shopping, atingiu vários pedestres que estavam na rua lá fora. Eles são também consumidores por equiparação. Percebe a importância desse mecanismo, gente? Muito importante. Isso tem, digamos, outro caso bacana. Digamos que você compra um carro novo da Tesla e esse carro novo dá um defeito no freio e você atropela um terceiro. Gente, esse terceiro, esse atropelado, se ele quiser, além de entrar com ação contra você, ele pode entrar com ação contra a Tesla, porque ele é bystander, tá? Ele pode entrar com ação contra a Tesla como se consumidor fosse, aliás, ele é. Ele é consumidor por equiparação. Percebem, gente? Então, tudo isso é um mecanismo, esse, de extraordinários efeitos práticos, muito, muito importante. Eu trouxe aqui para trazer para vocês. Agora, em 2022, quer dizer, ano passado, o STJ, olha que importante, reconheceu que a vítima de um dano ambiental pode sim ser considerada bystander e, como tal, ter aplicada a seu favor as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. No caso, gente, foi na cidade de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul. Havia uma unidade daquela empresa, a JBS, que causava poluição sonora, atmosférica, ruído, enfim, intenso, emitia fuligem, gases, odores, e, enfim, houve até um vazamento de amônia, sabe? Aí uma mulher, individualmente, nem é comum, né? Porque geralmente dano ambiental, geralmente são ações coletivas. Mas ela ingressou com a ação de indenização por danos morais, apontando problemas de saúde decorrentes dessa atividade insalubre, apontou vários, né? Olha só, o STJ, em acórdão mais uma vez relatado pela ministra Anciane Andrighi, destacou, abre aspas, que na hipótese de danos individuais decorrentes do exercício da atividade
empresarial poluidora. É possível, em virtude da caracterização do acidente de consumo, o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação, o que atrai a incidência das disposições do CDC. Nesse caso, a fábrica, né? Por que isso? Porque ela fabricava produtos para comercializar. E foi por aí que o STJ foi. Esse é o RESP 2000, já chegamos no 2000, viu, gente? RESP 2210. RESP 2210 do Superior Tribunal de Justiça. Agora, lembrando, tá? A inversão do ônus da prova, nos tempos do CDC, ela não é automática, tá? Ela depende da constatação ou da verossimilhança das alegações do consumidor. Verossimilhança, gente, é aparência de verdade, tá? Ou da hipossuficiência do consumidor, tá? Decidida no caso concreto. Nesse caso aqui, o STJ, ao reconhecer a presença desses requisitos, basta um dos dois, ele determinou que as instâncias ordinárias determinassem que caberia à empresa, a JBS, provar que sua atividade não era prejudicial ao meio ambiente, tá? Não era prejudicial ao meio ambiente. É isso, gente. Então, por isso é tão importante essa figura do consumidor por equiparação. Eu pergunto para vocês, gente, por tudo isso que acabei de dizer, a clássica distinção tão comum no direito privado e no direito civil entre responsabilidade civil contratual e responsabilidade civil extracontratual, pergunto, ela é importante diante de um dano ocorrido numa relação de consumo? Sim ou não? Não, gente, não é. E não é porque a figura do consumidor por equiparação justamente desfaz esses contornos precisos. Porque mesmo que você não tenha firmado um contrato de consumo, como no caso da pasta de dente, no caso da velhinha cujo avião da TAM caiu em sua casa, no caso do shopping em Osasco, o STJ, outro caso, julgou aqui, uma psicóloga estava andando na rua, na calçada, e uma placa de publicidade caiu na cabeça dela. Ela é também consumidora por equiparação. Percebe? Em todos esses casos, é irrelevante que as vítimas tenham firmado ou não contrato de consumo com a dona da placa, com o shopping de Osasco, com a TAM, com a pasta de dente. Não importa, gente. Ah, faltou dizer outra coisa importante. Eu falei que havia 3 conceitos, não falei? De consumidor por equiparação no CDC, né? O parágrafo único do artigo 2º, o artigo 17 e o artigo 29. Felipe, você acha que existe relevância em diferenciá-los? Não, eu acho que não, gente. Eu pessoalmente acho que não. Eu acho que é mais aquilo que eu falei do legislador colocar a mesma coisa em locais distintos para possibilitar uma atividade hermenêutica caso houvesse veto presidencial de algumas delas. Mas nós podemos tentar ainda assim, mas em regra não. Lembrando que a primeira, como eu disse, vem previsto no artigo... Leiam aí, por favor, o parágrafo do artigo 2º. Né? Diz assim, equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Tá? Então, podemos pensar, se um sujeito, como eu falei, compra uma pasta de dente que é usada por várias pessoas na mesma república e ocorre danos, todos são consumidores. Aliás, gente, há muitas décadas o STJ tem julgados explícitos dizendo, olha, a jurisprudência desse tribunal, do STJ, não faz distinção entre quem vai num shopping e adquire um produto ou serviço e quem vai no shopping e nada compra. Não tem diferença.
Todos são consumidores. Se no shopping há um estacionamento, não tem diferença se é cobrado ou não, para efeito de indenizar um carro roubado, furtado lá dentro, por exemplo. Um carro furtado lá dentro, tá, gente? Então, essa é a linha de tendência do STJ já há muito tempo. Quem quiser um julgado antigo sobre isso, leia o RESP 437-649. 437-649. Pois bem, a segunda modalidade de consumidor pré-equiparação, já li para vocês, do artigo 17, que é mais clara, né? Para efeito desta seção, a seção é dos acidentes de consumo, né? Os fatos de produto ou do serviço, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Essa, de longe, é a previsão mais conhecida e a mais utilizada na sistemática do consumo, tá? Lembrando que sempre que ocorrer acidente de consumo, as vítimas têm 5 anos para entrar contra qualquer um que participe da cadeia de consumo como fornecedor. Haverá solidariedade entre eles, tá? Houve um caso de um circo em Recife, virou famoso esse caso, embora antigo, que estava situado no estacionamento de um shopping. E houve um acidente terrível com o leão do circo que matou uma criança. Os pais entraram com ação contra o circo e contra o shopping. E o shopping tentou se esquivar, dizendo, não, a gente só cedeu o local. Obviamente que não colou, né? O shopping, obviamente, responde também por esses danos. A solidariedade, aliás, é a regra, gente. Na reparação civil, isso vale tanto para as relações civis, Código Civil, artigo 942, se não me engano, como para as relações de consumo, tá? Então, gente, esse artigo 2017 vale para qualquer situação. Como eu disse, se uma aeronave cai sobre uma casa, atingindo pessoas ou bens, haverá em relação às vítimas patrimoniais, danos patrimoniais ou existenciais, haverá relação de consumo. O STJ já foi explícito nesse ponto, ESP 540235. 540235. Mais recentemente, no RESP 1, 281090, 1, 281090, o STJ expressamente consignou que as vítimas de acidentes aéreos localizados na superfície são bystanders, são consumidores por equiparação, então deve ser estendido a elas as normas relativas ao CDC, tá, gente? Em 2021, no RESP 1787-318, 1787-318, o STJ decidiu que pedestre atropelado por ônibus coletivo também é bystander, tá? Pedestre atropelado por ônibus coletivo também é consumidor por equiparação. E nesse julgado ele falou, olha, pouco importa que os passageiros, que os reais passageiros dos ônibus tenham ou não sofrido danos, não importa. O pedestre, por si só, ele é bystander, ele é consumidor por equiparação, tá, gente? E por fim, é o artigo 29 do CDC, o artigo 29, já li, está no capítulo 5 do CDC, né, gente? Cuja primeira sessão ela é aberta com o artigo 29, que traz 6 sessões. Da oferta, veremos depois, né? Da oferta, da publicidade, das práticas abusivas, da cobrança de dívidas, dos bancos de dados e cadastros, veremos também depois, além de disposições gerais. Então, gente, por exemplo, para esse artigo 29, se você quiser um por um, né? Quem quer que seja exposto, por exemplo, a uma publicidade abusiva, mesmo sem ter adquirido o produto ou serviço, também é consumidor por equiparação,
tá? Também está sujeita, melhor, também pode invocar todo o generoso conjunto de normas que o CDC prevê para essa situação, tá? Então, resumindo, gente, mais uma vez eu digo, para que nós tenhamos a figura do consumidor por equiparação, nós podemos ter mesmo sem que essa pessoa tenha firmado contrato de consumo com o fornecedor. Isso mostra o quê? Mostra que aquela clássica, tradicional distinção entre responsabilidade civil contratual e extracontratual, ela não é tão relevante nas relações de consumo. Ela perde relevância nas relações de consumo. Beleza, Felipe, isso foi entendido. Mas me diga uma coisa: existem situações nas quais, na prática, essa distinção ainda é importante? Sim, gente, existem situações na prática em que essa distinção ainda é importante. São muito curtinhas, eu falarei sobre elas no início da aula que vem, para concluir aqui no tempo que me foi avisado que está chegando ao fim com vocês, tá? A partir da aula que vem eu farei um breve resumo e eu começarei falando rapidamente as exceções jurisprudenciais segundo as quais não se aplica o CDC, perdão, as situações segundo as quais a distinção entre responsabilidade civil contratual e extracontratual são importantes. Muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela generosidade, e eu continuarei amanhã com mais 4 blocos da nossa aula, tá, gente? Contem comigo, já dei meus contatos aqui, vou repetir. Meu e-mail é felipeeixotobraga@gmail.com. Meu Instagram é Felipe Braga Neto, tá? Peço perdão por qualquer coisa, minha voz não estava essas coisas hoje, mas eu me esforcei para que, enfim, esse nosso encontro seja útil para você, respeitando de modo muito valioso o seu tempo. Muito obrigado.